Isaías 44, o verso 3 diz assim: Pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão entre a erva como salgueiros junto à corrente de águas. Um te dirá: eu sou do Senhor, e o outro te chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão: eu sou o Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Podem se sentar, amados. Amados, esta manhã, às 8 horas da manhã, nós subimos ao monte para buscar a face do Senhor. E o Senhor, ali naquele lugar, se fez presente, né? A vida do irmão Cláudio, da irmã Cris, da irmã Marluce. Deus falou conosco, nós sentimos a presença de Deus, e foi algo assim maravilhoso. Eu comecei a refletir sobre esta questão do avivamento, e a minha memória, ela vai no ano de 1939, quando surgiu um movimento nas faculdades, chamado movimento do Iluminismo. O Iluminismo é para a ciência moderna, para as faculdades modernas daquela época, apesar de nós estarmos falando de 1739, mas aquilo foi um grande, vamos dizer assim, conhecimento que se trouxe sobre as faculdades. Mas junto com este conhecimento e com este iluminismo também, o ateísmo cresceu muito, não só nas faculdades, mas nas escolas públicas. E esse ateísmo e esse esfriamento espiritual, ele não só atingiu a esfera das escolas, mas também atingiu as igrejas. Igrejas essas que eram até então conhecedoras natas do Evangelho, pois Martinho Lutero tinha vindo, Moody tinha vindo, outros homens de Deus tinham vindo e trazido uma grande prosperidade espiritual na face da terra, maiormente na Inglaterra. E acontece que esse iluminismo e esse ateísmo chegou até as igrejas evangélicas. As igrejas que eram neopentecostais, ou eram pentecostais, ou igrejas anglicanas, metodistas, igrejas que tinham o conhecimento da palavra. Chegou a ponto de os irmãos daquela igreja, os clérigos daquela igreja, os pastores daquelas igrejas, depois de saírem dos seus cultos mornos, cultos frios, sem avivamento, sem a presença do Espírito Santo, aonde a palavra era pregada e as pessoas chegavam até mesmo a dormir no culto, porque não sentiam nada, absolutamente nada, porque o sermão era um sermão icônico, era um sermão frio, sem profundidade. E diz a palavra de Deus que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Profecia é a palavra do Senhor. Sem o conhecimento da palavra, o povo se corrompe. E chegou a ponto de relatos históricos daquela época, de homens que acabavam de pregar em cima do púlpito, e quando saíam, iam e acendiam o seu charuto. Iam para um pub, chamado de pub na Inglaterra, que eram os bares, e ficavam lá bebendo e jogando carteado a noite toda. Ou seja,
houve um esfriamento em toda a face daquela terra. E homens e mulheres que ora buscavam a palavra de Deus, buscavam o conhecimento de Deus, estavam com o seu pensamento, com o seu conhecimento crítico muito abaixo da média. Mas eu gostaria de dizer para você que muitas das vezes nós esperamos um avivamento espiritual vindo de grandes movimentos, sim ou não? Esperamos o avivamento espiritual vindo de grandes igrejas, de igrejas que começam movimentos, e esse movimento ele vai tomando forma e vai tomando pessoas. Mas eu gostaria de falar para vocês de um avivamento individual, um avivamento que depende não de grandes igrejas, um avivamento que depende não de grandes movimentos, mas depende simplesmente de mim e de você. Esse movimento, ele é um movimento que começa, como nós estávamos falando na quinta-feira passada, com uma simples atitude, a atitude do arrependimento. Você pode falar comigo? Arrependimento. A palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Muitas das vezes, nós colocamos a nossa vinda a um culto como este como uma forma automática. Eu preciso ir na missa. Eu preciso ir na igreja. Porque indo na igreja, eu estou falando para alguém que eu estou servindo a Deus. Mas não se trata disso. Se trata de cunho pessoal. Se trata, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de um crescimento onde dentro de você começa a surgir algo e uma explosão de alegria começa a tomar conta do seu coração. Diz a palavra de Deus, diz a história, melhor dizendo, que alguns homens se levantaram, como por exemplo John Wesley e Charles Wesley, foram figuras centrais do avivamento. E eles, diz a história, que eram homens muito simples, não eram homens letrados, não eram homens que tinham grandes faculdades, mas eram homens que, além da humildade, tinha o quebrantamento perante o Senhor. Eles sentiam a necessidade de orar, sentiam a necessidade de buscar a face do Senhor, sentiam a necessidade de ler a Bíblia, de caminhar com o Senhor, de ler Atos capítulo 2, onde Deus diz que, a palavra de Deus diz que os homens estavam ali fazendo somente uma coisa: aguardando. Diga comigo, aguardando. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha dito o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que naqueles homens e mulheres existia uma ardente expectação, uma ardente expectativa. Eles esperavam algo, esperavam que algo acontecesse na vida deles. E eu gostaria de perguntar para você nesta noite: qual é a expectativa que tem tomado o seu coração? Qual é a vontade que tem tomado o seu coração? Qual é o desejo que tem tomado o seu coração? Será que esse desejo é apenas que a vida, ela siga em frente? Que os meus bens materiais, eles se multipliquem? Será que é só ver os meus filhos crescerem? Será que é ver os meus netos crescerem? Ou será que há dentro de você uma chama viva, chamada chama do Espírito Santo de Deus? Esse Espírito Santo que move por nós com gemidos
inexprimíveis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este avivamento que cabe não só ao pastor da igreja, aos presbíteros da igreja, mas cabe a mim e você como membro, de dizer: Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser avivado, eu preciso ser modificado, eu preciso ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz assim: pois derramarei água sobre o que está sedento, e rios como uma terra seca. É necessário que aquele que deseja o avivamento tenha sede. Quantos nessa noite têm sede de justiça? Tem sede de Deus. Aleluia. Amados, se nós tirarmos o peixe de dentro da água, o que acontece com ele? Ele morre, porque ele não está no seu ambiente. Se nós pegarmos um animal terrestre e jogarmos na água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer afogado. Assim eu e você somos compostos por corpo, por alma e por espírito. E todas as vezes que nós não temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós sentimos uma necessidade. Há pessoas, há homens e mulheres que sempre dizem assim: há um vazio dentro de mim, há um vazio de alegria, eu tenho uma necessidade. Sabe qual é essa necessidade? É a necessidade de Deus, é a necessidade do mover do Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nesta noite. Você crê nisso? Movendo no teu coração, falando contigo nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu com eles foi que eles começaram a atrair multidões, porque nasceu no coração também de um Whitefield. Eles começaram a pregar ao ar livre para grandes multidões, atraindo tanto pobres das cidades como mineiros de carvão, pessoas que vinham sujas. Você já viu um mineiro de carvão? Já viu como é que eles ficam, sujos pelo carvão que ali está? E muitas das vezes isso representa que cada um de nós estamos sujos pelos nossos pecados. É por isso que o Senhor está dizendo: precisamos nos arrepender. Às vezes precisamos mesmo nos arrepender, não só de uma multidão de pecados, mas de pecados comuns, como por exemplo, a zona de conforto. Estamos tudo bem, estamos nos alimentando, estamos comendo de manhã, de tarde, de noite, tem dinheiro entrando na conta, e a nossa zona de conforto nos leva ao esfriamento espiritual. Mas nesta noite eu quero trazer a luz, eu quero trazer para você: tenha sede de se encontrar com o Senhor, tenha sede de trazer à tua vida uma fonte que ela jorra o tempo todo. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, uma fonte de água viva, ela flui do nosso interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo aí o trabalho da Nina e da Ludmila, que tem sede de estar nos radicais, mas às vezes o corpo não suporta, porque o trabalho é muito, os joelhos doem, mas é o que? É a sede de ver vidas sendo restauradas, sendo modificadas. Aleluia! Nós tiramos vidas das mãos de Satanás, e nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Nós não podemos, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela manifestação da glória de Deus. Aleluia! A glória de Deus está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quantos aqui querem ver os teus filhos serem abençoados? Quantos aqui querem ver os seus netos serem ricamente abençoados, louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, longe das garras de Satanás? É isso que acontece quando o avivamento ele chega até nós. Aleluia!
e a minha bênção sobre os seus descendentes brotarão entre a erva, como salgueiro junto à corrente das águas. Isso quer dizer que, quando você tem um rio de alegria fluindo do teu interior, você tem vida. E pode as ervas daninhas do mundo. O que são as ervas daninhas do mundo? Esse mundo tenebroso. A Bíblia diz que esse mundo ele jaz no maligno. Nós olhamos para a direita, para a esquerda, nós só vemos problemas. Se nós abrirmos o jornal, nós só vamos ver desgraça, roubo, falcatrua, corrupção. Mas mesmo em meio a situações como essa, nós vamos brotar como a erva viva e eficaz, aleluia, como uma videira verdadeira. Quantos creem nesta noite? Que nós vamos frutificar, aleluia. Um dia te dirá, eu sou o Senhor, e no outro se chamará Jacó pelo nome de Israel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos que aquele homem começou a vida de enganação desde muito tempo, muito pequeno, tenro, idade. Ele já enganou o seu pai, se fazendo passar pelo irmão para ganhar o direito à progenitura, não é isso? A ser o primogênito, primogenitura, obrigado. E lá na frente, nós vemos ele dando o jeito dele viver entre o teu sogro. Mas ele tinha uma coisa dentro dele, era o amor por Deus. Ele tinha sede por justiça, ele tinha sede da palavra, e ele buscava o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai enquanto está perto. Irmãos, o Senhor está perto. O Senhor está perto, o Senhor está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui. Eu posso sentir o calor do Espírito Santo aqui nesta noite. Não perca esta oportunidade que você tem de se alinhar ao Espírito Santo de Deus e dizer assim: Senhor, Tu és bem-vindo ao meu coração. Tu és bem-vindo à minha vida. Aproveite esta oportunidade para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, aleluia. Eu preciso entender que o avivamento, ele começa do macro, nem sempre do macro, mas começa às vezes do micro, para viver um avivamento na igreja, na nossa nação. Esse avivamento, ele deve começar comigo. É o que eu sempre falo, dos micro resultados. O que são micro resultados? É eu chegar, depois de um mês e pouco aberto, e ver você louvando o Senhor. É ver essas pessoas que estão aqui subindo ao monte. É ver Nina dando fruto lá no Radical. São micro resultados, pequenos resultados, mas que vão levar a grandes resultados. Aleluia. Um dia nós veremos esta igreja cheia, lotada de gente louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Sim ou não? Deus tem grandes coisas para mim e para você. Aleluia. É preciso ter fome e sede da palavra. Aleluia. É preciso ter uma vida de santidade. Amados, quantos querem ter uma vida com Deus, vir à igreja, mas esquece que o Senhor disse o quê? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Você quer ver o Senhor? Quem quer ver o Senhor Jesus aqui? Quem é o Senhor Deus? Você quer ver o Senhor? Então busque santidade. Busque a paz com todos. E a Bíblia diz mais sobre a paz. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, meu irmão, minha irmã, tende paz. Porque a paz, ela excede todo
entendimento humano. Se nós buscarmos o avivamento pessoal, 7 bênçãos vão acontecer. Você quer receber? Primeiro, a resposta de Deus chegará. Joel capítulo 2, o verso 18. Vamos ler? Joel capítulo 2. Verso 18. Diz assim: então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles serão fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aquele que entra em santidade com o Senhor. O vinho novo chega, aleluia. E quando aqui ele fala sobre vinho novo, ele fala sobre a alegria do Senhor. Diga comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Diga mais uma vez: a alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza, meu amado, ela vai embora. Porventura, você entrou aqui nesta noite triste, acabrunhado por conta dos problemas, mas diz a palavra lá em Joel, capítulo 2, verso 23, alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva, e Ele faz descer a chuva, a temporã e a seródia, como outrora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já passaram aqui por tempo de escassez, por tempo que não chove? O povo do Nordeste, quando vê uma chuva caindo, eles se alegram muito, porque sabe que a plantação vai subir. Aquele que passa por um momento de seca, ele sabe que é muito difícil, porque falta-lhe tudo. E assim é na nossa vida espiritual, amados. Quando nós estamos com a sequidão espiritual, não há chuva seródia, o nosso coração está seco. Mas se você buscar por avivamento, se você buscar pelo dom de Deus, a chuva seródia vai vir sobre a sua vida. Amém? E não vai ser aquela chuva que vai destruir tudo, não. Mas vai ser aquela chuva fraquinha, gostosa, que vai molhando tudo. E de repente vai tudo se florescendo. Aleluia. As plantas vão nascendo. Aleluia. As flores vão nascendo. Tudo vai nascendo. E é assim que Deus quer na minha vida e na sua vida. Haverá restituição daquilo que foi roubado. Quando nós não estamos na presença do Senhor, quando nós não buscamos o avivamento no Senhor, Satanás rouba muitas coisas de nós. Rouba a nossa alegria, rouba até mesmo os nossos bens materiais, rouba a nossa família, rouba a nossa paz. Mas diz a palavra do Senhor, aleluia, que chegará a fartura e prosperidade, sem perder o azeite, ou seja, a unção do Senhor, aleluia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares se transformarão de vinho e de azeite, aleluia. Você sabe o que quer dizer o azeite? O azeite quer dizer o Espírito Santo de Deus na vida da gente. O Espírito Santo de Deus, quando entra na vida da gente, entra nos nossos corações, amados, vai lubrificando tudo. Eu vou fazer aqui um paralelo sobre a minha vida. Eu estou passando por um problema de artrose, de artrite, e as minhas juntas, elas, o tempo todo, vocês devem até ter escutado aí, estalando. Mas quando o azeite, ele entra nas juntas espirituais,
Ela faz o quê? Ela lubrifica tudo. Ela lubrifica tudo. Ela vai lubrificando tudo. E aí não há problema. Vocês já viram um carro sem lubrificação, sem óleo? O que acontece? O que acontece com um carro sem óleo? Bate o motor. Assim é a vida do crente, do servo do Senhor. Ele tem que ter o azeite da unção. E o azeite da unção é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Haverá restituição daquilo que foi roubado. Joel 2:25 diz assim: restituei-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Aleluia. Vocês conhecem a história do gafanhoto? Aqui não é comum. Aqui nós temos esse grilozinho pequenininho, né? Mas nos países da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, é por isso que a indústria do agronegócio investiu tanto nos defensivos agrícolas. Porque o gafanhoto aqui, ele era enorme, grande mesmo assim, uma chave mais ou menos. E ele vem, não é de 2, 3, ele vem de milhares, de milhões. E ele, quando chega numa plantação e ele cai, não há mais o que fazer. Porque o cortador, ele começa a cortar. Ele também é migrador. Ele vem nessa lavoura aqui, ele destrói tudo que está aqui. Daqui a pouco ele vai para outra lavoura, também destrói tudo que está lá. E aí ele vai migrando de um lado para o outro. Mas nesta noite eu quero dizer para você que o anjo do Senhor está entrando na tua casa com providência nesta noite, aleluia. Está entrando na minha vida e na sua vida para cortar o cortador, o migrador, para destruir o devorador na sua vida e na minha vida, aleluia. Comereis abundantemente até ficares satisfeitos e louvareis o nome do Senhor que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia. Louvado seja o fim da vergonha. Chegou, aleluia. Chegou um tempo de restituição, chegou um tempo de graça, chegou um tempo de vitória na minha vida e na sua vida. Revestimento de poder, amados. Você quer ver um crente, um homem, uma mulher serem derrotados? É não terem poder, é não terem unção na sua vida. Você olha para ele, você conversa com ele ou com ela, e você não sente na vida dele o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós buscamos o avivamento, quando nós buscamos a santificação, o Senhor, Ele reveste-nos com teu poder poderoso, e diz assim: depois disso, você pode dar um glória a Jesus por isso, olha só, e depois disso derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia. Eu quero declarar um tempo de visão para você. Eu quero declarar para você que parou de sonhar, parou de pensar em coisas boas, parou de pensar, achar que o seu tempo já passou. Mas eu quero dizer para você que independente da tua idade, independente da tua condição física ou emocional, há um tempo de vitória, há um tempo de sonhos, aleluia. Comece a sonhar com o novo de Deus na tua vida, porque Ele está aqui, aleluia, para nos derramar um avivamento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, amados, a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. Sabe o que é plenitude? Sim ou não? Sabe o que é plenitude? Plenitude é eu pegar ali uma jarra de água. Diz um professor, diz a história que um professor fez um experimento social e levou para dentro de uma sala alguns objetos e colocou numa jarra algumas bolas, e a bola chegou até a tampa, aquelas bolas de tênis, e perguntou para os alunos: está cheio? Os alunos disseram: sim, está cheio.
Ele disse: olha, eu vou provar para vocês que não está cheio. E colocou algumas pedrinhas pequenas. E as pedrinhas, conforme ele ia sacolejando, as pedrinhas iam tomando lugar ali, e ia tomando forma, e chegou num determinado ponto. Ele falou assim: agora está cheio. Aí alguns dos jovens disseram assim: realmente agora já está cheio. Aí ele veio com areia, e veio sacudindo e colocando a areia, e a areia, como ela era muito fininha, ela foi, quem conhece a areia de Cabo Frio aí? Bem fininha, né? Foi colocando areia, ela foi tomando forma, colocando ali e tal. Daqui a pouco ela encheu, o pessoal falou assim: rapaz, agora não cabe mais nada. E o professor disse mais uma vez: olha, espera um pouquinho que ainda tem uma coisa. E começou a derramar a água. E começou a derramar a água. E começou a derramar a água, e aquilo foi enchendo, foi acamando a areia, e foi acamando a areia, até que chegou então a sua plenitude, tudo aquilo que poderia ser colocado ali. A bola são os problemas da nossa vida. As pedras são as dificuldades da nossa vida. A areia é a dificuldade de atrito que nós temos um com o outro. Às vezes o nosso cônjuge, às vezes o nosso filho, às vezes a nossa parentela. Mas aí vem a água do Espírito Santo de Deus, a derramada sobre nós. Aleluia. E nós somos preenchidos. Aí nós podemos dizer: Senhor, agora eu estou pleno, Senhor. Mas há algo mais importante do que isso, que Joel 29 diz assim: até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É quando a plenitude de Deus chega na nossa vida, quando nós começamos a transbordar, aleluia, e começamos a fazer com que a vida das pessoas também sejam atingidas pelo poder de Deus, pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a irmã Zelé para vir aqui à frente, vai estar fazendo a oração final. Irmã Nina, me perdoa que nós mudamos um pouco a programação, tá? Mas nós vamos orar aqui e vamos pedir ao Senhor um avivamento para esta igreja. Esta igreja precisa ser tomada pelo avivamento do Senhor. Esta igreja precisa ser tomada pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa transbordar sobre a vida das outras pessoas, em nome de Jesus. Paz, irmãos. Você não pode ver, eu estou quietinha ali, eu cheguei com muita dor de cabeça. Mas o Senhor está presente, né, irmãos? Aleluia. Vamos orar. Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma, todo o meu entendimento. Aleluia, Jesus. Te agradeço, Senhor, porque o fôlego da minha vida, da nossa vida, está nas tuas mãos. O Senhor é esse que cuida de dia e de noite. A tua palavra diz que o Senhor não tosqueneja, nem dorme o guarda de Israel. A tua palavra diz, aleluia, glória a Deus, que o Senhor cuida de nós e tem zelo com as meninas dos teus olhos. Nós somos protegidos por ti. 24 horas o Senhor é o guardião do teu povo. Neste mundo tenebroso, neste mundo, Senhor, que nós estamos vendo tanta coisa acontecendo, ao contrário, coisas ruins, mas a tua palavra diz que sobre nós, aleluia, nasce o sol da justiça. Sobre o teu povo a tua mão está estendida. Aleluia. E o Senhor é aquele que dia e noite está cuidando, está guardando, está livrando, está dando vitória. Às vezes, Senhor, achamos que a nossa oração, ela não tem subido diante de ti.
Mas, Senhor, como nesta madrugada Tu falou comigo, chora mais um pouco, geme mais um pouco, escuta mais um pouco, avança mais um pouco, espera mais um pouco, aquieta mais um pouco. Aleluia, não tenha medo dos espantos noturnos, das pestes que voem. Aleluia, das mortandades que tem assolado a meio-dia. A tua palavra diz que 1000 pode cair contra nós, 10.000 também, mas nós não sejamos atingidos. Nós somos atingidos porque temos um Deus que apaga o fogo, um Deus que derruba a muralha, um Deus que vence gigante. Aleluia. Um Deus que faz água brotar na terra seca. Deus da multiplicação está aqui. Senhor, aquela carta que eu escrevi na quinta-feira, colocando toda a minha família, apresentei para Ti o que está acontecendo. Eu estou esperando a resposta. Aleluia. Nesta noite, Deus, esse trabalho que foi aberto aqui, eu Te glorifico. Quando tudo começou, eu me lembrei, Senhor, quando eu estava em Vista Alegre, que eu vim aqui, que eu olhei, fiquei olhando e eu vi uma igreja nesse lugar. Aleluia, Jesus. Eu vi uma igreja, eu vi o meu neto sendo um presbítero, Senhor. Oh, Deus! Quando eu chorei nesta madrugada, quando eu vim chorando, olhando tantas coisas acontecendo ao contrário, Tu disse para mim assim: diga para ele que primeiro eu provo para depois aprovar. Deus, às vezes nós passamos prova e não entendemos porquê, mas o Senhor está trabalhando. Primeiro o Senhor prova para depois aprovar. Às vezes, Senhor, nós temos que malhar trigo no lagar. Às vezes, Senhor Jesus, a terra está seca, não brota nada, está tudo difícil. Mas nós cremos neste Deus que faz o impossível acontecer. Deus, eu entrego essa igreja que está aqui em Tuas mãos. A Tua palavra diz que onde está 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Aqui não só tem 2, nem 3. Jesus, e eu creio que Tu tem algo a fazer neste lugar. A peleja não é minha, não é do Teu filho que está aqui na direção do trabalho. Não é da nossa família, não é da Tua família que está aqui, o Teu povo. A peleja é do Senhor. O Senhor está pelejando, está guerreando. Amém. Senhor, nós sabemos, Pai, como este lugar é minado pelo inimigo. Mas o Senhor está trazendo o Teu povo para esse lugar, para essa terra. Então, Deus, nós estamos esperando uma chuva descer sobre essa terra. Estou esperando, Deus, que o Senhor faça um mover de libertação do povo que está precisando ser liberto neste lugar. Cerca nossas casas, liberta essas pessoas que estão perdidas nas drogas. Deus, eu apresento em Tuas mãos este culto que já está ao termo, Senhor, do trabalho. Deus, obrigado, Jesus. A qual não pude ir lá na minha igreja.